Olá, queridos estudantes. Olha eu aqui de novo, né? Mas agora nós vamos dar continuidade à aula de República Velha, né? A parte 2 da nossa aula. E nós vamos falar hoje, né, na nossa aula sobre alguns dos movimentos, né, separatistas e de resistência que aconteceu na República Velha. Entre eles eu trouxe para vocês hoje a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, o movimento do cangaço, a revolta da vacina, a revolta da chibata e, para finalizarmos, né, o movimento modernista e o início da Revolução de 1930, né? Então vamos começar pela Guerra de Canudos, né? A Guerra de Canudos, ela foi liderada por um personagem muito interessante na história chamado Antônio Conselheiro, um beato, né, que andava pelo sertão e pregava salvação por meio do abandono material, né, exigindo que seus fiéis seguissem-o pelo sertão, né? Antônio Conselheiro, ele inicia a Guerra de Canudos, né, na tentativa da superação das desigualdades sociais no Nordeste, né? Desde o início da República, né, até o fim do Império, o Nordeste brasileiro se via-se abandonado, né, pelo governo, e ele já havia vários movimentos, né, de resistência à República. E a Guerra de Canudos é um desses movimentos liderados por Antônio Conselheiro. Esse movimento ele aconteceu no sertão da Bahia, né, especificamente no Arraial de Canudos, por isso Guerra de Canudos, à margem, né, do rio Várzea Barris. Ali se fundou a cidade santa, a qual deram o nome de Belo Monte, né? Esse Arraial de Canudos, ele também foi mudado seu nome para Belo Monte. Então, Antônio Conselheiro era considerado um beato, né? Que tinha, né, ligações com a fé católica, né? Mas não representava, né, a Igreja Católica propriamente dita. Inclusive, a Igreja não apoiava os ideais, né, separatistas de resistência a esse novo momento da história que era a República. Ele não tinha o apoio da Igreja, não também tinha o apoio do Exército, né, dos grandes latifundiários. Pelo contrário, esses eram seus principais, né, opositores, adversários. Esse ideal, né, de uma vida desapego aos bens materiais. O Antônio Conselheiro, ele liderava Canudos, né, e dizia que eles iriam prosperar se eles vivessem através dessa comunidade. Só que essa ideologia de desapego aos bens materiais, ela também vai gerar muitos conflitos para os latifundiários, né? Os latifundiários da época, eles vão se sentir ameaçados pelo crescimento do Arraial de Canudos, né? Canudos, segundo a história, no início da guerra, ele tinha cerca de 25 mil pessoas, né, que faziam parte dessa comunidade, né? Eles viviam isolados, né, do resto da sociedade, mas representavam uma ameaça de resistência, né, não aceitando a República. Por quê? Antônio Conselheiro, ele pregava, né, ele tinha como ideologia o padroado, né? Vocês lá na aula de Império, né, quando vocês forem assistir, nós vamos falar do padroado. O padroado era o quê? Ele considerava a figura do rei como importante. Então, o Antônio Conselheiro defendia o retorno da monarquia. Essa era a principal ameaça que ele representava para a República nesse momento, porque ele acreditava-se que tinha que se permanecer na monarquia. A repressão ao movimento ocorreu sob pretexto de que Antônio Conselheiro conspirava contra a República, defendendo, né, a volta da monarquia através do padroado, que nem eu já falei para vocês, né? Então, a Guerra de Canudos, ela aconteceu em 4 batalhas, né, 4 tentativas. Na 4ª tentativa, o Exército Brasileiro, né, o presidente da época, enviou tropas do Exército com canhão, né, a Belo Monte para acabar, né, com Canudos, com esse movimento messiânico, esse movimento que pregava esse desapego material. E aí nós temos também outro movimento de resistência,
né, de caráter rural na época da República, que é a Guerra do Contestado, que aconteceu em 1912 a 1915. Esse movimento teve sua origem no governo do presidente Hermes da Fonseca e o seu desdobramento, né, aconteceu propriamente dito no governo de Venceslau Braz. O problema social que culminou com a intervenção do governo federal reportava-se a região, né, de dois estados, a disputa de dois estados, por isso o nome Guerra do Contestado. Né? A Guerra do Contestado foi uma disputa desse território entre Santa Catarina e o Paraná. Mas por que eles tinham esse interesse, professora Larissa? Porque por essa região, né, tinha-se o planejamento de se passar uma construção de uma ferrovia. Né? Mas nesse período, nesse momento, havia muitos poceiros, né? Muitos grileiros, né? Muitas pessoas que viviam ali, né? Que se apossaram daquele lugar, e aquelas terras pertenciam ao Estado e elas estavam interferindo naquele caminho, né? Que nem está aí no mapa para vocês, visualizem no mapa. Ele interferia a construção dessa estrada de ferro. Mas qual era o principal líder? Também era um líder religioso, que se chamava José Maria. Né? O José Maria ele vai enfrentar, né, o general da época, Setembrino de Carvalho, que vai tentar expulsar esses sertanejos, esses pobres poceiros que estavam ali naquela região por onde a ferrovia ia passar. Uma informação interessante para vocês, essa ferrovia, ela tinha esse planejamento por quê? Porque o Brasil estava passando pelo processo de industrialização. Né? O Brasil estava se industrializando e precisava se escoar essa produção. Então, eles criaram, né, pensaram nesse trajeto, mas nesse trajeto tinha pessoas, tinham poceiros. E esses poceiros tinham um líder que defendia que eles continuassem ali, que era José Maria. Essa guerra, né, esse conflito, ele é conhecido como Guerra do Contestado, que é a disputa da República, né, do Estado, por aquelas terras onde iria passar essa ferrovia. E os estados que estavam envolvidos eram Santa Catarina e o Paraná. O movimento do cangaço. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, né, desses personagens desse movimento, né, que nós vamos falar agora. O cangaço ele deve ser compreendido sobretudo como um movimento de rebeldia, de profundo conteúdo social. A fome generalizada no Nordeste especificamente, ela vai gerar várias revoltas, né? Entre elas revoltas populares, né? E uma dessas revoltas é o cangaço. Os cangaceiros, eles eram famosos por quê? Né? Porque eles roubavam, né, dos que tinham grande posse e entregava aos pobres. Era como se fosse, né, o nosso velho Robin Hood, né? E esses cangaceiros mais famosos, né, era o Cabeleira e o João Calango, né, como um dos cangaceiros mais famosos na história do cangaço. Eles roubavam o gado, saqueavam propriedades e cometiam dezenas de assassinatos também nesse período. Além do Cabeleiro e do João Calango, também tinha outros grandes personagens que nós conhecemos, como Antônio Silvino, né? O pernambucano Virgulino Ferreira da Silva, também conhecido popularmente como Lampião ou Corisco. Esses eram os principais líderes do movimento do cangaço. E aí a revolta da vacina. A revolta da vacina é uma das revoltas que mais tem caído nos últimos Enem. E aí a revolta da vacina foi o quê? Como propriamente o nome já diz, a revolta da vacina tinha a ver com a vacinação, né, que estava sendo pregada em 1904 através de uma campanha de saneamento dirigida por um personagem muito conhecido como Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, ele desenvolveu, esse sanitarista, essa campanha de vacinação no Rio de Janeiro, mais especificamente, né, durante o governo de Rodrigues Alves, né, porque nesse momento estava se espalhando uma doença muito grave, que era a varíola.
né? E aí a varíola, só que por trás da revolta da vacina tinha-se uma questão social, que era o quê? A tentativa de expulsar os escravos, né, da cidade. Então havia também um contexto racial nessa revolta da vacina. E a revolta da vacina somou-se, né, a essa lei que obrigava todos a se vacinarem. E os negros que moravam, principalmente os negros que moravam nos cortiços, inclusive tem uma obra literária brasileira chamada O Cortiço, que retrata muito bem esse período da história e essa revolta que nós estamos falando. Então, a revolta da vacina foi esse movimento de resistência à vacinação da varíola, principalmente pelos moradores dos cortiços. Por isso que ela é conhecida como revolta da vacina. Visualizem aí a imagem, né? A resistência que os negros apresentavam para se vacinar. Mas não era só em se vacinar, era uma questão que eles queriam expulsar esses negros da cidade. Também temos uma outra revolta de cunho racial, né, desse período, que é a revolta da Chibata, né, em 1910, que ocorreu em 23 de novembro de 1910. Né, a revolta da Chibata ela é comandada por um marinheiro negro chamado João Cândido. Né? Essa revolta ela tem situações peculiares, né, porque os negros foram libertos. Nós já sabemos desse período aí da história sobre a liberdade dos negros. Eles trabalhavam, né, a grande parte em trabalhos precários, né, de baixo rendimento, de baixo custeio. Eles recebiam muito pouco e muitos dos trabalhos que eles realizavam eram na marinha, em cargos pequenos. Mas eles eram castigados, né, através de quê? Da chibata, né? Quando eles não cumpriam as ordens dos seus superiores, eles levavam chibata mesmo após a abolição da escravidão. E aí a revolta da Chibata, ela tem alguns oficiais mortos, e aí os negros reagem, né? Eles montam um contra-ataque, né, para resistir a esse castigo da Chibata, mesmo após a abolição da escravidão. E alguns foram presos, né, após a revolta da Chibata. Eles conseguiram que essa punição fosse retirada, mas alguns foram presos, entre eles João Cândido, que é um personagem peculiar que tem um marco também na história do Acre. João Cândido, após ser preso, ele é enviado para o Acre, né, para os seringais do Acre. E aí vai ter um personagem na história que vai falar muito bem dessa vinda do João Cândido, né, que é o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha vai narrar, né, a chegada desse negro aqui. Quando ele chega aqui, ele também promove algumas revoltas na exploração da borracha e também tem um triste fim, né? Ele morre, assim como ele, outros negros que foram líderes nessa revolução lá no Rio de Janeiro, eles também foram mortos, como Cartigo. E aí nós temos outro movimento de resistência, que é o movimento modernista, a Semana de Arte Moderna, que acontece em 1920. Né? Inicia-se em 1920 e se consolida em 1922. Inclusive, esse ano passado foi o centenário, né, da Semana de Arte Moderna. Né? A Semana de Arte Moderna ela apresentava a resistência, né, aos estilos estéticos europeus e tem como principais líderes Oswald de Andrade, Mário de Andrade, né, como principal líder desse movimento de resistência na arte. E aí temos outros escritores, Lima Barreto, entre outros. A República também vai ter outras rupturas nesse momento. O tenentismo, que é um movimento dos militares, né? Eles vão liderados que tinham baixa patente. A ruptura da política do café com leite, né? Aquela briga de mineiros e paulistas vai se acentuar, né? Júlio Prestes vai se candidatar, Getúlio também, vai ter uma ruptura. E a Revolução de 1930, onde Vargas, né, consegue dar um golpe, né, ele consegue anular a eleição de Júlio Prestes e se impor como presidente, dando início assim, a um novo período da história, que é a Era Vargas. E a Era Vargas, mais à frente, vai ter só uma videoaula de Era Vargas para vocês. Então vamos praticar, né, vamos exercitar. Né? Prestem atenção na imagem, né? Acerca da imagem ao lado, visualizem essa imagem, né? E aí tem algumas das alternativas para vocês responderem sobre a análise dessa imagem.
Vamos lá, o que essa imagem está trazendo para vocês? Letra A primeira representa a rebeldia idealizada pela oligarquia nordestina contra os desmandos da política do café com leite no âmbito cultural. A primeira está dizendo isso? A segunda imagem idealiza o progresso na América Latina, dentro da concepção positivista, tendo como referência a valorização da sociedade fabril. Tem alguma coisa de fábrica nessa imagem aí? Ou, a C, as duas imagens fortalecem a ideologia defendida pela aristocracia cafeeira na luta pela emancipação do jugo ideológico na Europa. Ou D, a segunda se aproxima-se do espírito da Semana de Arte Moderna, prestem atenção aí, ao buscar valorizar elementos que formam a realidade brasileira. Ou letra E, a primeira idealiza a crítica que a elite brasileira fazia ao domínio intelectual à burguesia europeia promovia no Brasil, do século XIX. O que é essa imagem? O texto que tem aí é uma imagem. Então, o que essas duas imagens estão dizendo para vocês? Parem um pouquinho, pensem, reflitam e eu tenho certeza que vocês marcaram a letra D, Olha aí, ó, o Abapuru, de quem? De Tarsila de Amaral, uma das maiores representantes, da ciência, da Semana de Arte Moderna. Vocês vão encontrar, a Abapuru em várias questões do Enem. Não só lá em História, mas também na prova de Linguagens e Códigos. Vamos lá para 2, uma questão do Enem de 2019. Olha a revolta da vacina aí de 1904. A revolta da vacina de 1904 mostrou claramente o aspecto defensivo desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava participação nas decisões políticas, defendia-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Nós falamos sobre a revolta da vacina. A mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava o quê? O que os negros estavam questionando, é isso que a questão quer fazer, sobre a vacinação, sobre a varíola. É isso que o texto motivador, ele deu várias dicas para vocês conseguirem resolver. Letra A, alta de preços, A revolta da vacina, ela se ocasionou por causa da alta de preços. B, a política clientelista, a política lá dos clientes, tinha a ver com isso que o texto motivador estava falando. C, as revoltas urbanas, eu colocaria um ponto de interrogação na C, mas ainda temos muito que analisar. Ou D, árbitro governamental. Olha, outro ponto a gente pode colocar. Letra E, as práticas eleitorais. Eu pediria que vocês ficassem em alerta entre a C e a D, mas eu tenho certeza que vocês marcaram a letra D, A revolta da vacina, era um movimento dos negros de resistência, porque eles sabiam que o que estava por detrás da vacinação era o quê? A retirada desses negros da capital, dos centros urbanos. Era essa a verdadeira intenção, não só a vacina da varíola, não só proteger da doença, mas sim a expulsão dos negros da cidade, lá dos cortiços. Leiam, o livro O Cortiço. E também deixo como dica para que vocês leiam, Os Sertões, de Euclides da Cunha, que também narra esse momento da história, esse momento da República. Lembrando do que a gente viu lá na nossa primeira aula, do significado de república, República é coisa pública, mas será mesmo que essa república velha, ela foi para todos? Ela foi realmente pública? É isso que eu quero que vocês observem, analisem nessas nossas aulas de República Velha. E eu aguardo vocês nas próximas aulas.